E, gente, o presidente do Banco Central, agora 4h28, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo para vocês. Daqui a pouco vocês estão de volta. Nas outras plataformas seguimos. Eu quero trazer também uma manifestação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que afirmou que no ano passado o México era melhor visto que o Brasil pelos investidores internacionais por estar ao lado dos Estados Unidos. A partir da vitória de Donald Trump, Galípolo acredita que há uma inversão nesse cenário, com a visão de que as taxas implementadas pelo novo governo podem prejudicar mais o México do que o Brasil. Tem um trecho aí, vamos acompanhar. No relativo, numa comparação relativa do México com o Brasil, pudesse imaginar que o México poderia ter mais êxito, dado que ele estava mais relacionado com os Estados Unidos, a economia americana crescendo, relativamente ao Brasil, que, por exemplo, estava menos articulado e menos linkado com a economia norte-americana. Curiosamente, a partir da vitória do Trump, esse cenário hoje, e tudo isso é muito recente, eu estou dando uma fotografia, mas está se tentando mensurar e tirar a conclusão sobre quais são os impactos efetivos que vão decorrer das medidas que podem vir a ser tomadas pelo governo Trump, mas há uma inversão, ou seja, essa menor conexão ou menor relação comercial do Brasil com os Estados Unidos comparativamente ao México induziu agora uma sensação por parte dos agentes de mercado que, eventualmente, uma política de tarifa mais pesada possa prejudicar mais o México do que o Brasil. Perceba que há uma sutileza aqui, eu não estou dizendo que com as tarifas é melhor para o Brasil. Não, com certeza não há dúvida de que em qualquer condição do comércio global é melhor sem a gente ter uma guerra tarifária. Ô, Gani, como é que você avalia essa análise aqui do presidente do Banco Central? Eu acho que essa análise está equivocada. Por quê? Bom, primeiro, a gente não sabe o grau de extensão das tarifas americanas com o México, né? Vamos lembrar que o Donald Trump deu mais um mês para o México e a gente não sabe se vai ser implementado de fato os 25%. Ele anunciou a intenção, mas Exatamente. A implementação ainda vai depender de vários acordos que os países possam estabelecer ou não com os americanos. Além do que, o México tem uma vantagem natural em relação ao Brasil. Ele faz fronteira com os Estados Unidos. Tem uma série de empresas americanas que estão lá produzindo no México porque operacionalmente, logisticamente é mais barato, né? E terceiro, o México também vai ter relações com os outros países. Então, não entendi direito qual é essa relação que o presidente do Banco Central tentou estabelecer. Não tem nada a ver o que o presidente do Banco Central está falando e vou justificar. Tem um acordo entre Canadá, México e Estados Unidos, chama NAFTA. Esse NAFTA, que é um acordo de livre comércio, obriga que os três se coloquem de acordo para determinadas questões tarifárias. Quando um investidor vai a um país, está colocando, quando são investimentos produtivos, ele coloca dinheiro para produzir, não é especulativo. Não dá para eu tirar uma fábrica daqui e levar para o outro lado de um dia para o outro. Então, o que o Trump está falando? Está mostrando força. E a partir de cada força, ele vai negociando. Para ele fazer isso com o Canadá e com o México, salvo alguma coisa de extrema gravidade, ele tem que detonar o NAFTA. E para detonar o NAFTA, como o Mercosul, como qualquer outra coisa, precisa passar pelo Congresso. Então não é tão simples assim. Uma pessoa do exterior vai vir agora investir aqui porque o Trump falou que vai colocar tarifas. Não, o melhor, espera e aí depois vê. Sobretudo porque hoje México tem que aceitar o que Estados Unidos der. 83% de todas as exportações mexicanas vão para os Estados Unidos e utilizam uma modalidade que se chama a maquila. Empresas maquila. Ia falar tequila pela bebida, mas é maquila. É que eu tive muito tempo com Zé Maria. Eu estava falando, empresas tequila. Eu falei, uai. Maquila. As maquiladoras são um sistema de não pagamento de impostos pelo NAFTA. Então não dá para fazer isso. Com todo respeito, a fala está errada. Bom, 4h32, quem nos acompanha pela rádio já está de volta e nós estamos discutindo aqui as consequências da intenção anunciada pelo presidente americano de tarifação de vários produtos que são exportados por vários países, entre eles o Brasil, no caso do aço e do alumínio, por exemplo. Fala, Fábio Piperno, por que você estava com um olhar de soslaio para o Gustavo Segré? Porque apontar o erro do Galípolo agora não é algo tão simples. Tem muita coisa que ele fala que está no condicional. Veja, a corrente comercial Estados Unidos e México é algo que já beira aí $1 trilhão. É muito mais do que toda a corrente comercial do Brasil com o mundo todo. Então, veja,
isso, dependendo do nível de tarifas, isso prejudicaria muito, teria um impacto muito grande também na economia americana, para o consumidor americano. E também para marcas americanas, como muito bem explicou o Segredo, se instalaram no México. Então, se essas marcas americanas, essas grandes indústrias americanas perdessem algum tipo de competitividade por conta disso aí, o prejuízo para elas seria muito robusto. É diferente uma montadora americana aqui no Brasil ter algum tipo de prejuízo do que poderia acontecer com uma montadora americana no México, porque lá o volume de produção é muito maior. E, claro que a gente não pode imaginar um recorte muito curto de, vai dar prejuízo, vai ser mais ou menos vantajoso daqui 6 meses. Mas no médio e no longo prazo, o México também seria um destino menos interessante para as empresas que já aderiram ao famoso nearshoring. As empresas estavam em outras regiões do mundo e se reinstalaram na América do Norte, mais especificamente no México, para se aproveitar dessa proximidade com o mercado americano. Então o México se tornaria um destino menos sedutor para elas. E vejam, nos últimos tempos o Brasil tem de fato recebido muitos investimentos externos produtivos. O Brasil, por mais que o produto brasileiro seja muito taxado, o impacto seria uma mixaria, né? Em se tratando do tamanho da economia americana e mesmo da corrente comercial México-Estados Unidos. E eu quero falar um pouquinho agora da maneira como o Brasil se manifesta também. Vamos trazer de novo a menção aí do presidente da República e depois eu quero te ouvir, Zé Maria Trindade. Vamos lá. Roda aí a fala do presidente Lula sobre a reciprocidade das taxas. Vamos lá. Agora eu ouvi dizer que vai taxar o aço brasileiro. Se taxar o aço brasileiro, nós vamos reagir comercialmente, ou vamos denunciar na Organização do Comércio, ou vamos taxar os produtos que a gente importa deles. A relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito igualitária. É o único país do mundo que tem superávit com relação ao Brasil. Então, nós queremos paz. Sabe? Nós não queremos guerra, nós não queremos, atrito com ninguém. O Brasil não tem contencioso internacional. Agora, se tiver alguma atitude com o Brasil, haverá reciprocidade. Não tem dúvida, haverá reciprocidade no Brasil em qualquer atitude que tiver contra o Brasil. Zé Maria Trindade, o presidente da República e o governo brasileiro estão naquela história de, pelo amor de Deus, me erra, né? Não precisa nem me enxergar aqui, me deixa quieto. Eu não quero mexer com você, tu não mexe comigo. Mas o quanto isso está gerando tensão e até mesmo uma ansiedade ali no governo sobre de que maneira reagir a uma possibilidade de taxação e não só a intenção de taxação. Pois é, parece aquele personagem lá da escolinha do professor Raimundo, né? Esquece de homem, né? Mineirinho, é bem nesse estilo. Agora, a avaliação do Galípolo, ele fala sobre o México e sobre a situação do Brasil. Eu tomo isso como lição. Não dá para ficar dependendo de algo da maneira como o México ficou dependendo dos Estados Unidos. Lá atrás, eu entendo que os Estados Unidos deu um passo em falso ao levar para o México empregos, indústrias, né? E a intenção era reduzir a possibilidade de pessoas querendo ir para os Estados Unidos, criando empregos e empresas no México. Deu errado porque todos querem continuar querendo entrar nos Estados Unidos, virou uma rota, o México virou uma rota mesmo de entrada nos Estados Unidos e o México ganhou muitos empregos. A relação México-Estados Unidos é umbilical, é uma dependência tão grande que realmente os Estados Unidos agora têm uma parte importante do México na mão. Não adianta a presidente de lá dizer, nós temos autonomia. Tem, sim, autonomia, tem a sua autonomia estatal, mas economicamente depende muito dos Estados Unidos. E como disse o presidente Lula, a relação Brasil-Estados Unidos é equilibrada. Né, bem equilibrada. Os Estados Unidos têm uma pequena faixa ali de mais exportação do que importação. Ou seja, os Estados Unidos têm um saldo positivo nas exportações para o Brasil, mas é pequeno, é bem equilibrado.
E graças a Deus nós, Brasil, estamos dependentes de um só país. A gente tem exportação para os Estados Unidos, para a China, né, que é o nosso maior comprador, depois Estados Unidos, mas os Estados Unidos só vem em segundo porque não houve a junção da Comunidade Econômica Europeia. Se juntar toda a Comunidade Econômica Europeia, aí o segundo lugar fica com a Comunidade Econômica Europeia. E essa diversificação, inclusive de exportação, é positiva para o Brasil. Já o México não tem essa possibilidade toda, né, de ficar, de dar as costas para os Estados Unidos. No mais, eu acompanhei esse processo interno no governo. A recomendação do presidente Lula é essa: não futuca o cão com vara curta, ou seja, não fala em guerra, não fala em embate direto e vamos lidar de forma comercial e não como forma de inimigo e tal com Donald Trump. Esta é a ideia do governo. Eu acho a ideia certa mesmo. Fazer uma luta comercial e não uma guerra, né? Uma guerra mais no sentido ideológico ou numa guerra, mesmo que seja guerra comercial. Evitar esse nome. Eu acho que essa foi a primeira vez que o presidente da República falou em reciprocidade de uma maneira mais direta, né? Por enquanto havia um discurso muito de busca por diálogo, por chegar a um acordo, principalmente nas palavras do vice-presidente Geraldo Alckmin. Agora, que foi, Zé? É só para lembrar que a reciprocidade é citada em uma lei, né, sobre relações do Brasil com o exterior. Sempre essa lei foi usada com relação a vistos, com relação a tratamento de relações do Itamaraty, relações internacionais. Nunca tinha sido, ela não pode ser usada comercialmente, mas enfim, é uma tendência da reciprocidade. Sim, Zé, bem apontado. Ô, Gustavo Segré, o Zé mencionou também o equilíbrio de balanças, né? Nós temos de exportação quase o mesmo que importamos dos Estados Unidos. A nossa balança está bem equilibrada, organizada. Quando a gente fala em taxações e os Estados Unidos falam em reciprocidade, né, em equilibrar, eles mencionam que as taxas aplicadas pelo Brasil para os produtos americanos são maiores do que taxas aplicadas pelos americanos aos produtos brasileiros. Por que há essa diferença? Do que ela depende? E o que a reciprocidade poderia provocar nessa balança que tem exportações e importações de maneira tão equilibrada? E é incomum, Evandro, que tenha entre dois países tão grandes como Estados Unidos e Brasil, ter uma balança tão equilibrada no ordem dos 40 bilhões de dólares de exportação e 40 bilhões, vírgula alguma coisa de imposto. A diferença, o que seria um déficit comercial para o Brasil, não chega a 500 milhões de dólares, é praticamente irrisório. O presidente está falando para o seu eleitor, o presidente Lula. E digo isso porque, quando você faz uma proteção, vamos supor, Estados Unidos coloca uma taxa para o aço e alumínio brasileiro. O que seria uma reciprocidade comum, lineal? Eu vou taxar então também o aço e o alumínio americano para entrar aqui. Pode taxar, não vai ter nenhum efeito, porque o aço não vem dos Estados Unidos. Produz aqui e vem da China. Então, qualquer taxação, vou ser recíproco, vou taxar 25% o aço. Não vai ter nenhum efeito prático, nenhum. Como é feita a determinação de o que se denomina economicamente demanda potencial para o comércio exterior? Um país determinado, o Brasil, tem uma demanda potencial de um produto qualquer. E aí, as autoridades, comércio exterior, Ministério da Indústria, verifica quanto o Brasil produz. Quanto o Brasil exporta? Vamos pegar como exemplo o etanol. O etanol entrou na jogada aí, na possibilidade de taxação, de se aumentar a taxação dos Estados Unidos. Pois bem, vamos lá, usa o etanol como exemplo, Segré. Quanto demanda de etanol o Brasil? Deixa de um lado. Quanto produz? Quanto do que produz exporta, porque isso te tira oferta. Quanto do que não produz importa, aumenta a oferta. E aí avalia. Se tiver algum excedente, ou seja, a demanda for maior, não adianta colocar taxação, porque o país não tem o produto suficiente para atender essa demanda. Automaticamente o preço subiria. Então, como é feito? Vou dar outro exemplo. A minha pergunta é, por que o presidente Lula e outros presidentes atrás não reclamaram da taxa que os Estados Unidos colocam para o suco de laranja brasileiro? Paga muito imposto.
ninguém aplicou nenhuma reciprocidade. Por que isso? Porque não é assim que funciona o comércio internacional. Você avalia por NCM. São 8 numerinhos, nomenclatura comum do Mercosul. Então eu posso fazer, o que eu importo dos Estados Unidos que poderia trazer de outro país e hoje não trago? Qualquer produto. Aí coloco a taxação, porque não vai afetar a oferta local. Senão atrapalha tudo. Então, temos muitos bons técnicos, tanto no Ministério da Indústria e muito mais melhores negociadores no Itamaraty. A fala do presidente é uma fala espontânea, mas não é uma fala prática. E vou mais longe e concluo. Se o Brasil vai reclamar na OMC, primeiro, isso demora muito tempo. Segundo, o único efeito que poderia ter é que todos os países remandem na OMC. Se todos demandam, aí pode dizer, opa, peraí, tem algum problema nos Estados Unidos. Agora, Estados Unidos e o Trump e as pessoas que trabalham com o Trump não são burras ao ponto de dizer, vou taxar todo mundo. Isso vai gerar uma inflação muito alta no curto prazo que ele não quer. Então, a situação é, eu estou soltando tudo que eu posso fazer. De agora em diante eu vou começar a negociar, mas tanto é... Até porque a inflação é um dos motivos que tirou o Biden do poder, né? E não é ideológico. A Argentina também está tendo uma taxação exatamente igual que o Brasil. Sim, isso que eu ia mencionar. E não tem uma exportação tão grande. O que ele está tentando mostrar é que não tem nação favorecida. E essa é uma das condições para a taxação na OMC. É interessante que você tocou nisso, Segré, porque a gente também tinha colocado aqui na nossa pauta essa história do Javier Milei. Ele tem um alinhamento ideológico muito grande com o Donald Trump. Foi um dos primeiros presidentes a se encontrar com o presidente americano no retorno dele ao poder ali nos Estados Unidos. E mesmo assim, a Argentina também pode ser impactada com essa taxação, inclusive do aço e do alumínio, né? Sim. Agora, o Fábio Piperno, o Segré coloca aqui na nossa balança, já que nós estamos falando dela. A ideologia não está pesando neste caso. Seriam decisões e intenções técnicas dos Estados Unidos que vão impactar em todo mundo. A gente está vendo também a Comissão Europeia espernear. Como é que você avalia a maneira como os Estados Unidos mexem, então, com esse comércio como um todo? Porque havia uma modalidade de comércio e, de repente, vem Donald Trump e fala: a gente vai priorizar da maneira como nós, americanos, queremos. E aí? Veja, mas há ideologia nisso tudo também, porque o protecionismo ele tem um componente ideológico grande. Até porque esse tipo de protecionismo, ele, na verdade, contempla expectativas aí de produtores locais alinhados com a pauta do presidente eleito. Veja, isso não é uma surpresa, ele avisou na campanha. E, então, isso também não é incomum. O que é raro é acontecer na magnitude que está sendo anunciada agora. Então, quando o Brasil se propõe a também tomar alguma atitude de reação, o Brasil não está sozinho. É o Brasil, a União Europeia. Não por acaso o presidente Lula hoje também já participou de uma reunião com os outros países do BRICS, né? Então, veja, os países que integram aí esse bloco também já articulam algum tipo de reação. Então, no caso do Brasil, nós não estamos falando de uma ação isolada. Aliás, eu duvido que o Brasil tome aí alguma atitude mais impulsiva de querer sozinho, de peito aberto, brigar. Mas o Brasil conversa assim com outros países e outros blocos a fim de buscar algum tipo de solução. Que foi, Segré? Estou vendo aqui... Desculpa, e sobre a Argentina eu comentei ontem aqui, mas é um volume muito menor. São 600 milhões de dólares de exportações. Não é ridículo. Ele está mostrando que não é ideológico, mesmo que sendo pouco. Mas olha só, Global Trade Alert é um estudo que é feito para avaliar quais são os países mais protecionistas do mundo. O primeiro é o meu, Argentina. Tem 192 medidas. Rússia vem em segundo, 172. E o Brasil está sétimo, sobre os principais 10 países mais protecionistas. O Brasil é bastante do mundo. também, né? Então, não temos muito o que reclamar dizendo, não, eu quero reciprocidade. Se aplicar reciprocidade, vai fechar mais o comércio com o Brasil. Fala, Gani. Olha só, é interessante porque aparentemente, né, o interesse do Trump, ele é antagônico, porque foi discurso de campanha acabar com a inflação. E, ao mesmo tempo, imediatamente, né? Ele bateu muito nessa tecla. Mas colocar barreira protecionista gera aumento de preço, mesmo que seja momentâneo, né? Então, aparentemente, é um discurso bastante antagônico.
Então, provavelmente, ele faz, né, todo esse alarde em relação às barreiras protecionistas para dizer para os países o seguinte: olha, o comércio está desequilibrado, a gente tem uma balança comercial desfavorável, vocês têm muitas taxas contra os Estados Unidos e a gente não adota essas taxas em igual magnitude. Vamos sentar e conversar todo mundo aqui, principalmente do mundo ocidental. União Europeia, senta aqui, vamos reequilibrar esse jogo. Brasil, senta aqui, vamos reequilibrar esse jogo. Porque não casa essa estratégia com o combate à inflação. Então eu vejo, e no Trump a gente sempre tem que analisar segundo as intenções que estão por trás. Então eu vejo que talvez seja uma estratégia de negociação para chamar todo mundo e falar: olha, vamos reequilibrar esse jogo aqui internacional, no comércio internacional. Agora, tomara que reequilibre para baixo, né? Quer dizer, que todo mundo adote aí mais ou menos as mesmas tarifas em vários produtos e para baixo, porque daí quem sai ganhando é o consumidor.